E é muito difícil definir você num arquétipo, porque você está num processo de construção que é um processo que nitidamente existe todo um empenho seu nisso, mas não é um empenho assim, vamos botar laboral, de suor, porque a gente sabe que também escrever envolve trabalho, né? Mas é uma coisa natural, até espiritual sua. Tipo assim, você vive disso, né? E dessa forma, eu que acompanho você há mais de uma década, eu vi o Rafael transitar de formas diferentes, mas seguindo o mesmo estilo. Como que eu quero dizer? O uso da figura de linguagem, ele é muito bem trabalhado, ele é diversificado, então quer dizer, você não usa só a figura de linguagem da mesma forma. E, além disso, você toma uma iniciativa, num dado momento, como alguém que mora no interior do Brasil, que é um escritor do interior do Brasil, de até transformar a tua obra dentro das possibilidades em algo mais traduzível. E aí você abre mão de uma certa prolixidade que você teria, né, porque você lê bastante, você tem uma linguagem rebuscada, mas para poder atingir mais. Como que foi também esse processo que determina também até inclusive outros conceitos, como depois escrever os contos, os microcontos, os mini-contos, trabalhar a rede social aliada também à produção literária constante, né? Porque você não faz só uma coisa, né? Ao mesmo tempo que a pessoa vê alguma coisa sua ali na internet, ao mesmo tempo está sendo produzido algo muito maior, né? E não é uma coisa fragmento da outra, é uma coisa fragmento do Rafael Belo. São fragmentos do Rafael Belo que estão ali. Eu acho, bom, fragmento, eu costumo ser inteiro em todas as coisas que eu faço, né? Sim, tem um pedacinho seu. E ali eu estou completamente fazendo aquilo naquele momento, mas ao mesmo tempo eu estou pensando em outras conexões, né? E às vezes eu não estou pensando, a gente está conversando e eu vou escrevendo, e isso não foi pensado dessa forma, mas tudo que eu cresci elaborando, fazendo, que nem meu blog, eu parei de escrever durante a pandemia. Eu construía ele para qualquer momento. Por exemplo, se você pedir para eu escrever alguma coisa agora sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, sobre qualquer segmento literário, eu escrevo para você e te entrego até o final da nossa conversa. Mas isso o Rafael preparou. Eu me preparei a vida inteira para isso. Eu não cheguei aqui e falei, bom, eu vou fazer assim. Não, eu sei o que vai dar certo ali, e se eu não sei, eu converso. Não, isso é fundamental, até para as pessoas entenderem melhor a tua obra. Eu recomendo o livro e inclusive acompanhar também você na rede social. Por quê? Porque cada um tem a sua matéria-prima. E a tua matéria-prima é a impressão do outro. Eu tenho pelo menos essa tipo assim, se eu fosse pensar uma definição, seria isso. Por exemplo, a gente tem, vamos botar alguém que ficou pop na internet, né, que é o Carpinejar. O Carpinejar, ele escolheu um mote, um tema, né, que é questão de bem-estar, de amor, amizade e tudo mais, e foi para essa linha. As pessoas começaram a procurar frases sobre isso, ele ficou famoso, depois foi para um programa de TV, e ali, né, ele vai dar editoriais nesse sentido, alguma coisa assim. No teu caso, não daria para fazer isso, por quê? Que nem você falou, você é quase que como se fosse um fotógrafo da realidade, só que em vez de sair uma foto, vai sair um texto, vai sair uma poesia, vai ser uma impressão, seja ela falada, seja ela escrita, seja ela transmitida num vídeo também, de qualquer forma. A questão é uma tradução da realidade com outra cor, com outro desenho, né? Respondendo o que você falou no começo, já emendando com o que você disse agora, quando eu comecei a escrever, eu gostava das palavras, eu gostava da sonoridade das palavras, né? Os angolanos fazem isso. A língua portuguesa é o amor da sua vida. A tua esposa tem que conviver com essa questão. A minha esposa pergunta tudo para mim. Qualquer coisa que ela vai escrever, ela pergunta. Então, mas eu aprendi muitas coisas de outras áreas por causa dela e de outras pessoas próximas, porque eu ajudava a fazer TCC, essas coisas, e então eu me tornei microespecialista em quase tudo também. Mas eu comecei a escrever com dicionário, porque eu queria entender aquelas palavras. Eu procurei não ler nada da poesia para não me influenciar por nenhum poeta antes de desenvolver a minha própria poesia. E eu escrevia com dicionário, eu pensava em várias palavras, eu ia procurar se existia no dicionário, e para você traduzir alguma coisa que eu escrevia 100, 200, 300 coisas por dia, você tinha que pegar um dicionário para ler. Mas isso era um processo de desconstrução minha para eu chegar na síntese das coisas.
E aí quando, adiantando um pouco esse processo, quando eu vim para cá para cuidar da minha avó em Campo Grande, em 2002 eu entrei na faculdade. Você é de Ribeirão Preto? Sou de Ribeirão Preto. Bom, a gente reforçar isso que eu acho que na última entrevista a gente colocou, mas também já morou no Norte e tá aqui. Você tá que nem aquela música do Chico. Só não morei no Nordeste ainda. Ainda. Mas eu sou campo-grandense de coração. A gente sempre vem para cá. Desde quando eu nasci, minha mãe vem para cá. Minhas irmãs são daqui, né? Meus pais nasceram de um lugar que nem existe mais. Não é nem Mato Grosso, nem Mato Grosso do Sul, não existe mais a cidade. Mas minhas irmãs são daqui e eu venho para cá desde sempre. Qualquer ponto de retorno para mim é Campo Grande. Então, me considero mais campo-grandense do que ribeirão pretano. E convergendo para cá, né, vindo para cá cuidar da minha avó, eu fiquei pensando muito, eu perdi a linha de raciocínio. A gente está falando da questão da impressão, né, da construção, formato de construção. Morando ali com a minha avó, depois de uns 2, 3 anos, logo que ela faleceu, no ano antes de eu concluir a faculdade, em 2005, por aí, 2004, 2005, meus pais vieram, minhas irmãs vieram, meus sobrinhos vieram, e a gente tinha aquele computador, não era discado, né? Eu já passei por essa era da discado, que só podia usar de madrugada, né? Que era mais barato. Meu sobrinho falou, por que você não abre um flogão, tio? Meu sobrinho tem 7 anos de diferença de mim, quase meu irmão. Isso na era pré-rede social. Muito antes da rede social, né? Daí eu falei, legal, como é que é? Daí ele me mostrou e eu colocava as fotos e das fotos eu escrevia as poesias. Você captava a pessoa pela imagem, né? Comecei a mudar a modalidade, que eu sou fotógrafo também, né? Mas as minhas fotos, elas são mais sensações, mais sentimentos do que fotos em si, eu não costumo editar. Fui fotógrafo um bom tempo das meninas da dança, do belly dance aqui, da dança do ventre. Eu tirava fotos todas de todo quanto é lugar e era sempre tentando expressar movimento, arte. Não sei se você lembra das minhas fotos, se você olha para elas, são movimentos, né? Você não consegue ver elas estáticas. E eu fui sintetizando isso. Hoje, se você lê... Você usava muito PB também, né? Isso. Se você hoje lê as poesias, elas são imagens. Então, as minhas palavras se tornaram imagens. Como eu falo, a tua ferramenta de trabalho é a impressão do outro. Você quer que as pessoas imaginem e que você sabe que cada um é de um jeito, mas você quer que isso desperte algo nas pessoas, que a partir dessa imaginação não vai ser mais a mesma. E antes tinha a foto e eu costumava dizer que eram 2 poesias. E hoje elas estão sintetizadas em uma só. Se você ver meu blog, que é Olhares do Avesso, do Blogspot, você via isso e ainda tinha o áudio. Eu gravava o áudio e gravava um vídeo. Ou seja, a obra está ali, né, de multiplataforma, de várias formas de fazer. A minha intenção, desde essa época, era dar acesso para as pessoas. Qualquer pessoa podia ver, ouvir, se não pudesse ver ou ouvir, conseguiria imaginar o que estava acontecendo ali. E a partir só no dia não dava para colocar em braille ainda, né? Olhares do Avesso, por exemplo, assim, quase clichê dizer que o artista não vive a sua realidade, né? Todo artista ele vive além da realidade, né? E graças a Deus é assim, porque a sociedade avançou nos últimos, vamos botar, 1000 anos dessa forma, né? Mas assim, além dele também convidar que as pessoas também façam essa viagem, Olhares do Avesso é também mostrar que a gente pode ser totalmente diferente dessa realidade. Quer dizer, não é só outra realidade, é uma outra realidade que você vai ter que esquecer um pouquinho dessa que você está fazendo, desse mundo concreto. Foi por isso que a escolha do nome? Também, né? Porque é do avesso, de dentro para fora e também... de dentro para fora. E de você também se virar do avesso, né? Você se virar com qualquer coisa que tiver. Então dificilmente você vai ver uma palavra que eu coloque que tem um sentido só. Né? Elas são autorreflexivas. Então, pode ter todos os significados dela ali e também tem a ver com o seu sentimento, né? Por isso que eu não pontuo o que eu escrevo. Porque vai de você, vai a respiração. Eu não sei se eu falei da outra vez, mas tinha uma ex-professora que hoje ela é promotora, passou em outra vertente, ela em Mato Grosso, ela utilizou uma poesia minha ali com os alunos e teve mais de 30 leituras com interpretações diferentes da mesma poesia. Então, falei, bom, era isso é essa a intenção. Que bom que tem gente vendo isso. E por muito tempo eu mandei muito pelo WhatsApp. Você mostrou uma poesia que tanto você vindo de cima para baixo, o texto de baixo para cima tinha sentidos também muito parecidos e tudo mais. Ou seja, Clarice fazia muito isso. É uma engenharia, né? Sim. E uma engenharia autoral, autêntica, quer dizer, não é espelhada em nada, né?
Mas mesmo não sendo espelhado em nada, eu acredito que você tenha influências, né? Tanto regionais quanto nacionais como internacionais. O que você gosta de ler? Você é um cara que influencia no que as pessoas leem, né? E até incentiva a leitura, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas assim, o que você também gosta de ler? Porque como a gente disse no começo, se você não leu nada durante o dia, se você não escreveu, você vai se sentir inquieto no final. Às vezes eu acordo de madrugada. Como que é o processo de leitura do Rafael Belo? Normalmente, antigamente, eu comprava 5, 6 livros. Acho que, bom, vamos começar do princípio da leitura, né? Depois de eu ler todos os livros de casa, Barça, na sexta série eu pegava os livros da escola. Então pegava 10, 15, eram todos livros curtinhos. Então eu acho que até o fim do ano eu tinha lido a biblioteca da escola. Eu não entendia qual que era a importância disso. Porque isso a gente está falando de você com 16 anos, por aí, 15 anos. 12, 13 anos. 12, 13 anos. Justamente um pouquinho depois disso você já começa a sua obra, né? Eu já escrevia, né? Só que eu não mostrava, não publicava, era coisa minha. Eu escrevia folhas, né? Tinha uma professora, quando eu morei em Rondônia, tinha uma professora que falava que eu era reencarnação, que eu deveria ser reencarnação do Fernando Pessoa, que eu tinha muitos heteronônimos. Mas ela era espírita, então era coisa dela. Foi uma época que eu juntei livro mas a gente vê que é algo em comum. Por exemplo, até hoje, eu nunca conheci alguém que escrevesse tanto quanto você, que tivesse tanta paixão pela literatura, e você tem uma tranquilidade naquilo que você produz, de todo esse volume, que é também difícil de acompanhar, de que, de alguma forma, vai impactar e imprimir nas pessoas algo. Né? Então, é muito raro. Eu acredito que você também não tenha conhecido ninguém como você, ou algo próximo. É muito difícil, assim. Você tem tanto a questão do que os escritores de antigamente tinham, né, que é volume, quantidade, obras que muitas não são publicadas e tudo mais, mas você está adaptado à modernidade. Né? Você, recentemente, eu cheguei a ver também você indo para o vídeo e declamando a poesia, né, colocando ali, quer dizer, transfigurando ela do que ela é só no papel ou ela está só na tela, ela também está em você. Né? E naturalmente vai estar de outra forma com a pessoa que receber. Né? Eu vou entrar em detalhes disso, mas eu vou falar dos livros. Da escolha, né? Vamos lá. A escolha dos livros. Eu sempre escolhia 5 livros por mês. Era um livro de autobiografia, um livro de terror, algum clássico que eu não tinha lido, que é impossível você ler todos. De terror? Sério? O terror é o mais descritivo, porque é a atenção, então você consegue ter uma profundidade maior. E daí a gente já fala disso, as biografias sempre e um livro de cada país, de cada cultura diferente. Agora, na minha leitura, lá eu ganhei muitos livros. Tem livros da China, do Japão e livros do continente africano. Tem uns 3 ou 4 países diferentes lá que estão na minha lista de leitura. Eu gosto muito de ler Stephen King e o filho dele, o Joe Hill. Para mim, tem outros aí, mas eles são o ápice da literatura. Né? O Joey consegue até passar o pai dele, não usa nem o sobrenome, mas ele já tem clássicos com poucos livros. O King é um monstro. Sim, sim. No cinema também, vários filmes bons, né? Mas o livro é melhor sempre. Né? O primeiro livro dele, que foi Carrie a Estranha, tinha jogado fora. Porque era uma tentativa dele, tudo aquilo tem a ver com o universo feminino, era uma tentativa dele de entender como que funcionava a menstruação da menina, a primeira menstruação, como que era o horror para a menina daquela primeira vez, quando não tinha uma orientação, quando tinha aquela questão religiosa em cima, pressionando. Sim. E quem ajudou ela foi a Tabata, né? A esposa dele, que é uma escritora também muito boa. Ele tem outro filho que escreve, ele divide algumas coisas. E ela que resgatou o livro e ajudou ele a concluir o livro. E foi a primeira vitória dele na literatura, foi Carrie Estranha. E que vira um hit, né, no cinema. Não. Famosíssimo, né? É Marcou clássico, uma época, né? É um clássico. E daí eu comecei a ler e também li muita coisa da área, né? Muitos relatos, desde do Truman até Cidade de Deus, por exemplo. Cidade de Deus é fantástico. Se vocês assistiram o filme, vai sair o 2, inclusive, agora, né? Junto com o Alto da Compadecida 2 também, que é assim, excelente, que é tudo baseado na literatura nordestina, principalmente, e ali da periférica de São Paulo. É fantástico o livro. Ele entra numa profundidade no cerne do sentimento das pessoas que estão ali ao relento, são invisíveis para a sociedade ou são simplesmente consideradas como bandido, de uma forma brutal. Tem coisa que não tinha nem como ser traduzida para o cinema, que ia ser censurada com certeza.
As coisas são coisas que aconteceram de fato, né? Assim como o Truman, só que o Truman sempre aumenta bastante. Mas são esses relatos. Eu busquei sintetizar isso em poesia, né? Tudo que eu leio, eu transformo em poesia. Ah, sim. Ah, entendi. Nisso vem a influência, né? Porque é tipo assim, é o Rafael de hoje para o Rafael de hoje. É aquela história do pão quente, né? Quando eu estou estudando, quando eu estou num curso ou aprendendo alguma coisa nova, eu faço poesia daquilo. Mas também não acontece da pessoa ver com certo delay a sua obra? Você produziu hoje, aí o cara vai acabar vendo daqui a 6 meses, né? Parece aquele sinal de fumaça de satélite e tal, tudo mais. Mas aí ele tem impressão, e muitas vezes ele vai ter a impressão daquele momento que ele leu, né? Não exatamente lá de trás. Dificilmente ele vai ter essa síntese e vai conseguir fazer essa conexão, a não ser que ele seja um leitor ou alguém que vê as notícias. Entendi. Porque é tudo muito efêmero, tudo muito rápido. Então, se você não está acompanhando o que está acontecendo no mundo, eu estou escrevendo uma obra onde os indígenas retomam o controle do planeta, e a gente só fala Guarani, que o Kaiowá Guarani, como se fosse em inglês? E o homem branco está isolado. Olha eu dando spoiler de uma coisa que eu nem terminei de escrever. Eles dominaram a tecnologia chinesa, que hoje é dos lasers, né? Não sei se você viu, saiu uma notícia recentemente que eles conseguiram dominar a arma quente do laser para funcionamento. Talvez seja por isso que eles estão querendo se desvincular do BRICS e ficar solitários ali, independentes. Eles querem dominar tudo. Vamos montar uma... Você entrevistou um cara sobre isso outro dia, né? O professor Fabão, a gente estava falando sobre os BRICS, sobre... Então, tudo isso a gente intercala e isso ajuda você a resgatar seu arquivo de memória.